Segunda aula, vamos orar para a gente começar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo que está aqui. Mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que a gente tem de se reunir como igreja cada domingo. E hoje nós vamos pedir ao Senhor que, além de entender, aprender aqui, que o Senhor fale no nosso coração, que a gente aprenda como exemplo de várias personagens importantes que tivemos na história, para que o nosso caminhar hoje seja semelhante ao deles, que a gente sabe que foi semelhante ao de Cristo, que a gente consiga caminhar cada vez mais firme na tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar aqui na última aula, na primeira aula que a gente teve, nós paramos no momento em que a gente estava vendo qual era o comportamento da identidade do primeiro século, Então lembra que a gente falou sobre essa disciplina do segredo que tinha, Que eles faziam os cultos e eles tinham as reuniões das igrejas e certos momentos era realmente restrito a quem era de fato cristão, Por quê? Porque existia perseguição, existia uma cultura romana ali que estava interessada em acabar com os cristãos, então não se sabia quem era quem. Não é como aliás, é como hoje. Hoje a porta da igreja está aberta, entra aqui 200 pessoas no culto, a gente não sabe quem é crente e quem não é crente. A gente não sabe quem é convertido e quem não é convertido. Só que hoje a gente não tem problema. Hoje a igreja não sofre perseguição como naquele tempo, em que se fosse o imperador não queria que existisse o cristão. Só que tinha uma questão assim, com a troca de imperadores romanos, então tinha imperador que falava assim, é proibido o cristão, então se eu encontrar cristão, é morte, não tem conversa. E tinha imperador que não, tinha imperador que falou assim, pode existir, nós só vamos matar se alguém denunciar. Então, a igreja tinha que de alguma forma se resguardar, então tinha o culto onde era realmente, não era explícito para todo mundo algumas partes do culto, como ceia e tal. Isso gerava alguns boatos, algumas fake news da época, que no Império Romano circulava que os cristãos comiam carne humana, que os cristãos sacrificavam crianças nos cultos deles. Por quê? Porque existia essa disciplina do segredo. Então, para o imperador romano, como ele queria ser, todo imperador era considerado um deus, ele se considerava um deus, então o culto era permitido somente para o imperador. Então todo cidadão romano tinha que prestar culto para o imperador. Então se você tinha um grupo ali que não prestava culto para o imperador e prestava culto para outro deus, esse grupo era perseguido. Então a gente terminou a última aula mais ou menos nesse contexto, e nós vamos, isso tudo, como eu falei, num período aí de 70 anos, Só recapitulando aqui para quem está vindo hoje, do período em que Jesus nasceu até a morte de Paulo, foram 70 anos, Foi um período curto. E do período que Jesus nasceu até a morte do último apóstolo, que foi João, deu 100 anos, Então, 106, 105 anos aí da morte do último apóstolo. E aí a gente começa então a era dos pais apostólicos, ou os pais da igreja. E aí nós temos alguns questionamentos. Por que fim da era apostólica? Alguém chuta aí, por que fim da era apostólica? E Marcão? Eu acho que por causa
apóstolo tem origem no grego do tempo bíblico, que significa mensageiro, embaixador ou enviado. Então vamos lá. Se a palavra apóstolo significa mensageiro, embaixador, enviado, nós cristãos hoje, nós somos mensageiros? Sim. Nós somos embaixadores de igreja? Sim. Nós somos enviados? Sim. Então por que a gente não é apóstolo? Uma discussão teológica. Você apóstolo tem que ser pregado para quem está precisando e fica a igreja. Mas tem a questão que eles falam que quem viu a Cristo, quem teve. Exatamente, né? vamos lá. Porém, para ser considerado um apóstolo, tem alguns critérios. Primeiro, é ser chamado pelo próprio Cristo encarnado. Tá? E somente 12 tiveram esse privilégio de ser chamado pelo próprio Cristo encarnado. E um, que é Paulo, que também teve o privilégio de ser chamado pelo próprio Cristo. A conversão de Paulo, a gente sabe, estava lá na estrada de Damasco, e Cristo, a conversão de Paulo não foi nem um pouco agradável aos olhos humanos, Paulo foi tomado, Paulo viu Cristo ali de um jeito que ele foi chamado pelo próprio Cristo. Então, o primeiro critério para ser apóstolo é ser chamado pelo próprio Cristo encarnado. Anunciar os fundamentos da igreja cristã. Então, gente, importante saber o quê? Tudo o que a gente fala hoje, tudo que eu estou falando aqui, tudo que está escrito aqui na Bíblia, isso aqui está fechado. Eu não posso acrescentar nada aqui. Não vou inventar informação nova sobre a Bíblia. Eu não vou escrever texto novo sobre a Bíblia. Isso aqui é um cânon fechado. O fundamento da igreja cristã é esse aqui. Então, eu tenho que anunciar hoje, mas a gente faz que papel hoje em dia? A gente ensina, o pastor prega, tem teólogos, tem mestres que ensinam, que debruçam tempo para explicar isso aqui que já está fechado. O apóstolo, como Paulo e os 12 lá atrás, eles foram chamados a produzir isso aqui, a escrever Bíblia, a produzir os textos canônicos. Então, hoje não existe a necessidade de um apóstolo, porque, como a gente está vendo aqui, esses critérios aqui para ser um apóstolo de Cristo é ser chamado pelo próprio Cristo encarnado, anunciar os fundamentos da igreja cristã, escrever Bíblia, ressuscitar mortos, realizar sinais e prodígios. Aí você vai falar assim: nossa, mas a gente hoje não tem uma autoridade para ressuscitar um morto? Em nome de Jesus, não vou enquadrar Deus numa caixa e falar que não pode acontecer. Tudo bem, pode ser que aconteça, mas isso era uma prerrogativa dos apóstolos, isso era uma prerrogativa da era apostólica. Os 12 receberam de Cristo a ordem para realizar esses sinais e prodígios. Então, a gente pega aqui que é o fim da era apostólica, que há 2024 anos a igreja vem crescendo sobre uma base sólida através dos apóstolos, ou seja, a necessidade de um apóstolo hoje em dia não faz sentido, pois para isso a igreja teria que recomeçar uma nova estrutura, com uma nova doutrina, com novos fundamentos, uma nova Bíblia. Então, aí sim seria necessário um apóstolo. Aí, nós somos embaixadores, nós somos mensageiros, nós somos mestres, nós somos professores, nós somos pastores, nós somos presbíteros. Isso é o que cabe a nós hoje. Só que a gente reproduz, a gente ensina, a gente prega, a gente fala para as pessoas, a gente comunica o que já está pronto. Ninguém cria nada novo. Há 2024 anos, nós ensinamos a mesma palavra, a mesma Bíblia, as mesmas cartas apostólicas, os mesmos textos que foram que os apóstolos deixaram. Aí se pergunta: mas e o apóstolo? Ele é apóstolo ou não é apóstolo? Não, não é apóstolo. E aí a gente pode falar isso sem medo de errar, que
que não existe mais apóstolo hoje. Tá? Isso foi uma coisa que, mas eu tenho uma igreja apostólica não sei de onde, e tem um apóstolo não sei quem. Em primeiro lugar, assim, esse cara, para ser um apóstolo, ele teria que ser chamado pelo próprio Cristo encarnado. Em segundo lugar, ele teria que estar escrevendo um texto bíblico. Então, se hoje em dia tem alguém que está produzindo o texto, escrevendo o texto, falando que é bíblico, esse cara não é apóstolo. Esse cara, além de enganador, é um baita do herege. Então, assim, deixa eu tirar essa imagem aqui, não dá para falar assim. O que a doutrina, o que a tradição reformada clássica crê, é que a era apostólica foi uma era que terminou com a morte do último apóstolo. Tá? E começou, então como terminou a era apostólica, né? Começou com a morte de João, o último apóstolo, em Éfeso, por volta de 100 depois de Cristo, de morte natural. Foi um dos poucos, dos 12. Ô, Gabriel, beleza? Imagina. Então, era apostólica, ela terminou. Era apostólica, Gabriel, estou falando aqui dos 12 apóstolos, mais Paulo, né? Os 13 ali. Que quando terminou essa era apostólica, foi quando morreu o último, que foi João, que morreu no ano 100 depois de Cristo, de morte natural. Um dos poucos que morreram de morte natural. A maioria de todos os outros foi perseguido, morto. A gente vai ver um pouquinho. Como o final da era apostólica deu início a uma nova era na história da igreja. Então terminou o período dos apóstolos. Todos aqueles 12 seguidores de Cristo morreram. Paulo morreu, todo mundo morreu. E aí começa um novo tempo, que é os pais da igreja. Ou patrística. Tá? É o mesmo período, pais da igreja ou patrística. O que é esse período? O que é a patrística, né? Então vamos lá. Primeiro vamos entender alguns termos aí. Ortodoxia. Sabe o que é isso, Gabriel? A maioria não sabe, é normal. Ortodoxia. O que é essa palavra? O que significa esse negócio? Significa conformidade com princípios de uma doutrina tradicional de forma rígida e rigorosa. Pode também ser usado para descrever algo conservador que não evolui, não se adapta e não admite novas ideias. Então, ortodoxia é uma coisa assim. Você tem um princípio, tá? Você tem uma doutrina, você tem um ensino. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Mentira. A mentira, desde Adão e Eva, é ensinado que mentira é um pecado. Então, se hoje aqui, 6.000 anos depois de Adão e Eva, eu estou falando que mentira é pecado, eu estou sendo ortodoxo com relação à mentira, porque eu estou mantendo um ensino que não evolui, não se adapta e não permite novas ideias. Se eu estivesse falando aqui, por exemplo, mentir não é tão errado assim, tem algumas situações que você pode mentir e tal, mudando o conceito, aí eu deixo de ser ortodoxo. E o que isso tem a ver com a patrística? Porque os pais da igreja, eles eram responsáveis por conduzir a igreja na ortodoxia. Eles eram homens ouvidos e respeitados por toda a igreja. Então, com o final da era apostólica, terminou, morreu os 12. Quem ficou para ensinar a igreja? Lembra que acabou a era apostólica e ninguém produz mais texto novo? Então, se o cânon está fechado, se a Bíblia está aqui na nossa mão, qual que é a minha responsabilidade hoje? Ser
ortodoxo. Ensinar o que está aqui, sem mudar, sem alterar, sem adaptar, sem atualizar a Bíblia, que o Ed René lá fala. Temos que ser ortodoxos. E esse foi o chamado dos pais da igreja. Haviam 3 qualificações para ser considerado um pai da igreja: ter uma ortodoxia doutrinária, ter santidade de vida e antiguidade. O que significa essa antiguidade? A maioria deles, não todos, foram contemporâneos dos 12 apóstolos. Alguns dos pais da igreja foram discípulos dos discípulos, foram colaboradores, alguns deles viveram no mesmo período. Então haviam esses 3 critérios para ser considerado pai da igreja: ter uma ortodoxia doutrinária, ele ter uma santidade de vida, algo visível para a comunidade, e uma antiguidade, tá? E aí vamos ver aqui uma coisa interessante. A nossa religião, ela é histórica. Nós não recebemos as verdades do Evangelho através de achismos ou criamos conceitos a partir de nós mesmos. O Evangelho chegou até nós através de mais de 2000 anos de uma única verdade escrita pelos únicos apóstolos da história, organizada, interpretada e ensinada pelos pais da igreja e pelos grandes mestres e teólogos ao longo da história. Então, resumindo aqui até aqui, tudo que nós fazemos hoje é a mesma coisa que era feita 100 anos atrás, é a mesma coisa que era feita 200 anos atrás, é a mesma coisa que era feita 1000 anos atrás, que é ensinar a Bíblia com responsabilidade, com ortodoxia, respeitando o ensino dos apóstolos e os pais da igreja. Então, você imagina que aqui, existe uma base. A igreja, até hoje, em 2024 anos que existe igreja, a igreja ela é construída em cima de uma base. Essa base é o quê? São os 13, contando Paulo, os 13 apóstolos. Tá? Essa é a base da igreja, é a base da doutrina, é a base de tudo que a gente crê. Isso tem 2000 anos. Em cima dessa base começou a ser edificada a igreja. E quem que deu início a isso? Foram os pais da igreja, foi esse período da patrística, que foram aqueles mestres que começaram a ensinar o que eles receberam dos apóstolos, tá? E vamos ver o primeiro aqui. Antes, deixa eu só fazer um comentário com vocês disso aqui, Esse livro aqui é um livro muito importante. Quem quiser. Esse livro aqui eu ganhei 2 exemplares dele no seminário. Um ficou comigo, o outro acho que eu dei com a Dilson, né? E esse livro aqui, o que ele é? Se você quer saber o que é ser evangélico hoje, em 2024, esse livro aqui é uma defesa dessa ideia. É uma defesa do que é ser evangélico, o que é ser cristão. E ele é bem assim, entendemos que temos que ser chamados de evangélicos. O que é ser evangélico? Ele explica. Ele é bem assim. A gente está pensando em fazer a última dele em cima. É excelente. É porque só vai somar. Vai somar com isso aqui, é excelente. Esse aqui é um livro muito bom. E assim, para vocês terem uma noção, uma coisa bem legal, a igreja do Franklin Ferreira usa esse livro aqui como confissão de fé da igreja. Então, eles têm esse aqui como o norte da... É bem legal esse livro aqui. Então vamos ver o primeiro. Eu não vou passar todos os pais da igreja por uma questão de tempo, mas eu pensei 3 aqui, tá? E nós vamos ver os 3. O primeiro deles é o Clemente Romano, tá? Clemente Romano, quem foi esse cara aí? Clemente Romano começou, com a morte do João, o último apóstolo. Ele foi um colaborador de Paulo
institucionalmente reconhecido pela Igreja Católica como o primeiro Papa e foi o primeiro a receber o batismo diretamente de Pedro. Mas a Igreja Católica não fala que o primeiro Papa foi Pedro. Aqui a ideia é que, se você for contar de Pedro até ele seria o quarto. Institucionalmente, assim, de forma documental, né, aquela coisa que a Igreja Católica institui um Papa, esse cara foi considerado aí o primeiro Papa institucionalmente da Igreja Católica. E ele foi, como eu falei aqui, então ele foi colaborador de Paulo, ele conviveu junto com Paulo. Saber explicar isso. Hã? Saber explicar isso aí, Papa. Tá. Achei que estava entrando alguém. Não. Não entendi o que você falou, cara. Saber explicar bem isso. Sim. Então, só fazer um parênteses aqui que a Cássia chamou uma atenção importante. Essa questão do Papa, tá? Existe uma explicação que a gente pode fazer um parênteses aqui sobre a questão do Pedro ser o Papa, né? Que a Igreja Católica fala. Eu não preparei exatamente esse conteúdo aqui, porque nós vamos passar a questão de... Não, mas essa questão quer dizer que institucionalmente cumprimento do Papa, eles reconhecem a Igreja Católica, mas ele não era... Ele se converteu, né? Sim. Ele não existia nessa época. Aqui, então, essa... Eu não entendi o que você falou. Como instituição, a Igreja Católica não existia nessa época, porque aqui era o Evangelho. Não, eu sei, mas ele foi constituído assim, porque eu estou querendo dizer isso, porque na aula que eu tive, eles não falavam da conversão deles ao Evangelho. E como ele ficava famoso, eles pegavam esse nome e colocavam para que a igreja, porque eles queriam, a Igreja Católica queria comandar como todo mundo teria que ser, o termo católico. Então, como Agostinho se converteu, eles não consideravam isso, né? E como aquele santo, Expedito, ele se converteu, colocaram como santo. Então eles pegavam uma figura que era reconhecida publicamente, traziam para ele fazer fiéis. Mas para a gente entender, porque senão fica para quem não. Nossa, então o Papa, a gente pode também entender. Sim, entendi. Entendeu? É questão de crença mesmo. Mas é importante também falar que é o seguinte, a Igreja Católica, nesse período aqui, católico significa universal. Então, a igreja aqui era uma igreja só. Então era todo mundo católico? Não, era todo mundo universal, era uma igreja, era uma unidade, tá? A Igreja Católica começou a ter muita complicação, um pouco mais de caminhar da história aí, principalmente na era medieval. Você vê que a Igreja Católica ela virou o que é hoje, que não tem nada a ver com esse período aqui, tá? Então, até o fato de ter esse papo que a Cássia falou é verdade, assim, eles pegavam uma pessoa que era famosa para trazer fiéis, ok, mas até esse período aqui não existia esse catolicismo como é o catolicismo de hoje, era outra coisa, tá? Era a igreja lá de Éfeso que a gente tem na Bíblia, as 7 igrejas lá do Apocalipse, a igreja de Esmirna, a igreja de Gálatas, os Filipenses, enfim, todas essas igrejas que existiam ali, isso tudo era a Igreja Católica. É como se eles não tivessem mantido a ortodoxia, né? Eles mudassem agora. O que está acontecendo aqui é o seguinte: esse cara aqui, que é o Clemente, ele foi um cara muito importante, que ele foi um dos pais da igreja, tá? Ele manteve uma ortodoxia. Aqui está que ele foi reconhecido como o primeiro Papa pela Igreja Católica, mas não é a mesma coisa que esse Papa que tem hoje, tá? É outra coisa. É um reconhecimento de uma figura importante. Como a Cássia falou, eles usavam essa referência para atrair pessoas,
Mas é uma coisa diferente do que é esse papado, que o papado como existe hoje na Igreja Católica, ele vai vir mais para frente na história, nessa época que não existia isso. Tá? E aí, o que Clemente Romano fez? Ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, a primeira carta dele, né? Não é de Paulo. A carta de Paulo está escrita lá certinho. Mas ele escreveu a primeira carta aos Coríntios em 96 depois de Cristo, que é uma carta uma carta importante. É Bíblia essa carta? Não é Bíblia, mas é uma carta muito importante que Clemente Romano escreveu para a Igreja de Corinto. Ele foi preso e morto afogado pelo Império Romano. Então, esse personagem, ele teve uma questão importante aqui, que foi o seguinte: essa primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, ele não é uma carta que não tem preocupações teológicas. Ele trata de outros assuntos, nós vamos ver isso mais para frente. Ele trata de assuntos de vida da igreja, ele reforça aquilo que Paulo escreveu. Ele era um colaborador de Paulo, ele era um funcionário de Paulo, né? Então ele apenas reforça aquilo que Paulo já escreveu para essa igreja. Se você pega essa carta de Clemente Romano e compara com o 1º e 2º Coríntios, você vai ver praticamente uma cópia reforçando aquelas ideias que Paulo escreveu. Ele foi preso pelo Império Romano, foi amarrado uma pedra no pescoço dele e jogado na água, e ele morreu afogado. Seu corpo foi recuperado nas águas e está sepultado hoje em Roma. Se alguém que tiver a oportunidade de ir para Roma, está lá até hoje o túmulo lá do Clemente Romano, que é considerado um dos primeiros pais da igreja. Depois nós vamos ver outro cara muito importante, que é o Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, vocês vão ver aí que tem esse quadro, ele é muito chocante, né? Que tem aqui as feras comendo ele ali, né? Inácio de Antioquia foi um discípulo de João. Ele conheceu Paulo, foi contemporâneo de Paulo, e foi o sucessor de Pedro na liderança da igreja de Antioquia. E esse cara que foi o primeiro a chamar a igreja de católica. Esse cara foi o primeiro que deu esse nome de chamar a igreja de católica, ou chamar a igreja de universal, porque ele tinha a ideia de que a igreja deveria ser uma unidade. Então, o cara que está lá na Inglaterra agora, ele segue o mesmo evangelho que eu sigo. A gente crê na mesma doutrina, a gente crê na mesma coisa, nós temos o mesmo pensamento. Então, nós somos uma unidade, é uma igreja universal, é uma igreja para todos, aí todos vão entender a mesma mensagem. Então, é uma igreja católica. Tá? É importante que faça essa separação aqui, gente, porque é o seguinte. Acompanha comigo aqui. É diferente o termo católico da Igreja Católica. São coisas diferentes. A Igreja Católica, como ela é instituída hoje, é uma coisa. E é uma igreja que não segue, não tem a Bíblia como regra de fé. Eles se assemelham a nós a muita coisa. A Igreja Católica crê que Deus é Deus, crê que Jesus é Deus, crê no Espírito Santo, confessa o credo. Então eles têm algumas semelhanças com a gente, de fato. Porém, a Bíblia não é a regra de fé deles. O que a gente crê naquela coisa do sola escritura, que a gente crê somente na Bíblia, eles não creem dessa forma. Então, a Igreja Católica hoje não é uma igreja ortodoxa. Não é uma igreja que segue os ensinos dos apóstolos, não é. É diferente do termo, da palavra católica, que a palavra católica significa universalidade, significa uma unidade, significa que... Então, assim, é correto eu dizer que nós aqui somos católicos? Sim, na palavra universal, nós somos universais. Temos a mesma unidade. Agora, significa que nós pertencemos à Igreja Católica? Não, é
outra coisa. Deu para entender? Uhum. Ficou claro isso? Que é a mudança do nome, né? Igreja, histórica, católica, romana. O católico de apostólico. Isso. E outra que o que nós seguimos como regra de fé, os evangélicos ou protestantes evangélicos, é prescrito na palavra de Deus. A nossa maior regra de fé é a Sagrada Escritura. Quanto ao católico, a maior regra de fé deles é a tradição, é o que a igreja, a Constituição, manda ou comanda para os seus. Isso. Tem muita coisa que eu vou pulando, porque a gente vai, por exemplo, quando a gente chegar lá na parte quando começar a história dos reformadores, lá uns 800 anos para frente aqui, que começam a surgir os primeiros documentos, Confissão Belga, Confissão de Westminster, quando começam a conhecer esses primeiros documentos de confissão, alguns concílios, vai reforçando essa ideia, porque adiantando um pouco da aula que vai vir lá na frente, alguns documentos históricos de confissão que tem na igreja, eu vou citando os dois que eu citei aqui, Confissão Belga e Confissão de Westminster, vocês vão entender o que é isso lá na frente. Esses documentos, eles começam, a primeira regra deles, o parágrafo primeiro, número 1, é falando que a Bíblia é a palavra de Deus e é a regra de fé. Então, ao longo da história, todos aqueles cristãos ortodoxos que se preocuparam em trazer a igreja para os trilhos, os reformadores, para trazer para a palavra, todos eles iam reforçando exatamente essa ideia de que o que a gente crê não é uma tradição, não é o magistério, não é o Papa, não é os padres, não, a gente crê na Bíblia. Então, assim, isso ao longo da história a gente vai caminhar nisso, vai explicar melhor. Então, Inácio de Antioquia, ele foi um discípulo de João, conheceu Paulo, foi o sucessor de Pedro na igreja de Antioquia, e esse cara, em 107 depois de Cristo, ele foi denunciado e morto pelo Império Romano. E durante a prisão dele, ele escreveu 7 cartas. Durante esse período que ele estava, que ele foi denunciado e ele estava indo para ser morto, ele escreveu 7 cartas. E aqui tem alguns trechos dessas cartas dele. Esse trecho aqui, por exemplo, o que estava acontecendo? Ele estava preso e ele ia ser morto. E ele soube que alguns cristãos de uma outra região estavam arquitetando um plano para resgatar ele, estava arquitetando um plano para ir lá e conseguir tirar ele da prisão. E ele escreve isso aqui, nessas cartas, quando ele estava preso: temo vossa bondade, que pode me causar dano, pois vós podeis fazer com facilidade o que projetais. Ou seja, eles estavam querendo tirar ele da cadeia e ele falou: vocês podem até conseguir fazer isso com facilidade, mas se vós não prestardes atenção no que vos peço, ser-me-á muito difícil alcançar a Deus. Para não somente me chamarem de cristão, mas que também me comporte como tal. Meu amor está crucificado, não me agrada mais a comida corruptível, mas quero o plano de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, e seu sangue quero beber, que é a bebida imperecível. Quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo, e com ele ressuscitarei em liberdade. Sou trigo de, olha que bonito isso aqui, sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Isso aqui, gente, agora presta atenção nesse discurso dele. Aqui ele fala sobre sou trigo de Deus. Ele fala que meu amor está crucificado, não me agrada mais a comida corruptível. Olha o outro termo que ele usa aqui, ó. Quer ver? Não é aqui mesmo. Esses termos que ele usa aqui: meu amor está crucificado, bebida corruptível, bebida imperecível, eu quero ser oferecido como limpo pão de Cristo, eu sou o trigo de Deus. Vocês percebem que isso faz eco com o que está escrito aqui na Bíblia? Os ensinos dos apóstolos falam sobre esses termos aqui.
fala sobre o trigo, fala sobre ser crucificado. O ensino, então, esses caras, eles andavam na linha do que os apóstolos ensinaram, eles não acrescentavam coisa, não tiravam coisa, os caras eram ortodoxos. E aí, então, esse cara foi levado para o Coliseu e foi jogado às feras, foi devorado ali pelos leões, né? Vou botar o quadro aqui, as feras comendo ele aqui. E agora nós vamos ver um outro personagem, que é esse cara aqui, ó, Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João, tá? Ele era pastor na igreja de Esmirna. Ele escreveu uma carta para os filipenses. E aqui uma coisa interessante: o relato da morte do Policarpo de Esmirna é o documento mais antigo registrado sobre testemunhas oculares sobre a morte de algum desses pais da igreja. Então, de todos esses pais da igreja, de todas essas pessoas que a gente está falando aqui, o documento mais antigo registrado que narra a morte de um deles é o documento registrado por testemunhas oculares de como foi a morte de Policarpo de Esmirna. Pergunto se pode entrar para a Bíblia, se não Pode. Se ele vai entrar, não vai atrapalhar. Não tem problema. Aqui uma coisa interessante, mano. Percebe que assim, ele é de Esmirna. Esmirna é uma das igrejas do Apocalipse. Quando João foi exilado na ilha de Patmos e recebeu a visão do Apocalipse, ele escreveu o Apocalipse, ele escreveu cartas para 7 igrejas, uma delas é a igreja de Esmirna. E quando ele endereça ao anjo da igreja de Esmirna, ele está se referindo ao Policarpo de Esmirna. Ele está se referindo a esse cara aqui, que era o pastor líder na igreja de Esmirna. Tá? Então, isso até é um registro importante. Aqui eu estou citando alguns dos pais da igreja. Gente, se esse assunto é interessante para vocês, se vocês gostaram desse assunto, quem tiver condição de adquirir esse livro aqui, ó, Servos de Deus, do Franklin Ferreira. Eu já citei esse livro na última aula, é um livro excelente, ele faz uma biografia de cada um dos pais da igreja, tá? É muito bom, tá? E aí depois, o que aconteceu aqui com o Policarpo de Esmirna? Ele foi levado ao imperador, ele foi denunciado, foi preso, foi levado ao imperador, e pelo avançar da idade dele, o imperador falou para ele assim: olha, você já está velho, você vai morrer, nós vamos te matar, então nega o seu Deus e adore o imperador de Roma. Houve uma negociação com ele ali, que falou assim: pô, cara, você já está velho, está idoso, cara, é só acender o incenso ali pro imperador e fica tudo certo. E aí ele deu essa resposta aqui: vivi 86 anos servido e nenhum mal me fez, como poderia eu maldizer o rei que me salvou? Ele disse isso para o imperador. E aí o imperador se achava Deus. Então quem eram os ateus? Os cristãos nessa época eram considerados ateus, porque o romano achava assim: Deus é o imperador, então quem não crê em Deus é ateu. Aí o imperador falou para ele: Policarpo, você então é um ateu. E aí ele se virou para a multidão e falou assim, o imperador exigiu que ele falasse abaixo os ateus. Falou assim: olha, então você vai falar abaixo os ateus, porque vocês cristãos são os ateus. E aí o Policarpo então se virou para a multidão, apontou para os soldados romanos, apontou para o imperador e falou assim: abaixo os ateus, apontando para o imperador.
E aí ele foi condenado a ser queimado vivo. E ele disse isso para o imperador: o fogo logo teria um fim, mas o castigo eterno jamais se apagaria. Eu escrevi errado, eu tentei apagaria. O fogo logo teria um fim, mas o castigo eterno jamais se apagaria. Morreu e quer fazer a lança dele? Isso, até tá o soldado romano aqui com a espada. Como foi assim, não queimava, né? Ele não queimava, o fogo, foram colocados os gravetos ali e tal, a lenha, foi ateado o fogo e ele não morria, não queimava. O soldado romano foi lá e o soldado romano foi lá e pôs um fim no sofrimento dele e atravessou com uma espada. Aí, quando queimava, sentia exalado. Isso, tem essa. Existe esse texto. Existe esse texto, eu não sei. Assim, aí eu não sei até onde é lenda, até onde é verdade, mas assim, existe um registro, né, de que esse fogo que queimava ele aqui não subiu aquele cheirinho de churrasco, né? Subiu o cheiro de rosas, né? de flores, como um aroma agradável. Mas aí uma coisa interessante, mesmo que não seja verdade isso, né, que seja uma lenda, a intenção por trás dessa lenda é interessante, porque subiu foi um aroma agradável. E o que esses homens deixam para a gente é exatamente isso. Que legado esses homens deixaram para a gente? A gente não pode perder de vista uma coisa assim. Quem começou isso tudo? O que a gente viu na primeira aula foi 12 caras, pescadores, não todos pescadores, mas assim, não todos iletrados, não todos, mas assim, 12 homens simples. Tinha ali Judas, tinha ali Mateus, que eram pessoas mais inteligentes, que eram pessoas mais doutas ali, tudo bem, mas 12 homens simples que receberam o Evangelho diretamente de Jesus. Esses 12 homens simples começaram a pregar o Evangelho, formaram esses pais da igreja que foram discípulos deles. Gente, vamos lá. Qual a chance? Pensa hoje. A gente não tem pescador aqui na nossa região de Taubaté, então vamos pegar um pedreiro. Vai. Pensa hoje, 12 pedreiros aqui na cidade de Taubaté começam a pregar o Evangelho. E aí a gente entende esse negócio, dessa cultura bagunçada que a gente tem. A gente se converte a esse Evangelho. E aí é levantado líderes, homens que creem nesse Evangelho, começam a ensinar isso para as igrejas. Esses homens são mortos, jogados a leão, queimados no fogo em praça pública. O primeiro que a gente viu lá, o Clemente Romano, foi amarrado uma pedra no pescoço dele, jogado na água e morreu afogado. Qual a chance disso acontecer? Qual a chance de pessoas importantes ser queimado vivo através de uma mensagem pregada por 12 homens simples? Qual a chance disso acontecer? Isso não aconteceria se não fosse uma mensagem viva, se não fosse a palavra do próprio Deus. Então, eu falo para vocês hoje, assim, se não existisse nada disso, se não existisse o Evangelho, se não existisse a Bíblia, e se chegasse para mim hoje 12 homens simples aqui da cidade de Taubaté e falasse esse texto para mim, e eu disse: olha, você vai ter que estar disposto a morrer na praça Dom Epaminondas queimado vivo. Eu não ia dar ouvido para esses caras. Fábio, você está ficando maluco, sai daqui. É o normal. Esse é o normal. Então, o Evangelho, ele não é um texto de história, ele é um texto vivo. Ele é um texto que, depois nós vamos ver isso em Agostinho. Agostinho a conversão dele é muito interessante, né? Que eu vou dar um spoiler aqui, tá? Não está na aula de hoje, mas vou dar um spoiler rapidinho aqui da conversão de Agostinho. Agostinho era um cara, um doutor
um cara muito inteligente, um filósofo brilhante, professor de retórica, um cara brilhante intelectualmente. E um dia ele estava ouvindo, ele estava sentado no local, conversando, e ele ouviu crianças que estavam perto dele, e as crianças cantando uma musiquinha, né? Pega e lê, pega e lê. E ele pegou, eu não vou dizer qual texto, né? Porque isso nós vamos falar lá, mas ele pegou o texto, leu, e o que ele escreveu depois disso foi: a tua palavra me ofendeu, porque o Senhor conhece o meu coração, né? E aí ele não pode fazer outra coisa senão se render a Deus através daquela palavra que ofendeu o coração dele, porque ele leu um texto que dizia, em Romanos, que dizia exatamente tudo aquilo que ele era, né? Quem era Agostinho, né? Nós vamos ver depois isso. Então, só um spoiler, que a palavra de Deus, esse evangelho vivo, ele penetra, ele é vivo, ele machuca, ele ofende a gente, ao ponto dessa ofensa ser tão importante na nossa vida, ao ponto de você ler a Bíblia e Deus ofendeu o seu coração com aquilo que você é, que você se torna disposto a ser jogado às feras, a ser queimado por isso. Então, o período aqui dos pais da igreja, ele deu, eu citei aqui 3 personagens, existem mais, e aí teve um outro documento importante que foi feito nessa época, tá? Que era, aqui só falando um resumo aqui dos pais apostólicos, né? Então, a primeira carta aos Coríntios e Clemente Romano, as cartas de Inácio de Antioquia, Igreja de Éfeso, Magnésia, Trápala, Roma, Filadélfia, Esmirna e seu amigo Policarpo, a carta aos Filipenses de Policarpo de Esmirna, pastor de Hermas, a epístola de Barnabé. Todos esses documentos existem, se procurar lá no Google, lá, você consegue baixar, ler esses documentos. Existem essas cartas, que são documentos históricos produzidos pelos pais da igreja. E aí, esses documentos não possuem uma intenção teológica, mas sim uma preocupação pastoral. Os temas centrais de todos esses textos produzidos pelos pais da igreja são necessidade de comunhão, cuidado mútuo entre os cristãos, cuidado com as facções de heresias, fidelidade em meio às perseguições. Agora vamos só rapidinho aqui. O que a gente prega até hoje? Essas coisas, né? Semana passada o Adilson estava falando aqui sobre o que é ser igreja. A gente até hoje prega essas coisas. Isso continua sendo uma necessidade da igreja, esses temas levantados pelos pais apostólicos, que, como eu disse, não criaram coisa nova, ensinaram o que já existe, ensinaram Bíblia, ensinaram as cartas dos apóstolos, que tratam de todas essas coisas aqui. E aí vem um outro documento muito importante, que é a Didaquê. Nesse período da história dos pais da igreja foi formatado esse documento, esse livro, que é o que? É um resumo do ensino dos apóstolos, é um resumo do ensino dos 12, mais Paulo. Eu sempre falo 12 mais Paulo, mas é um resumo do ensino deles. Que esse documento, se você encontra até hoje para comprar, você entrar lá na Amazon, lá, Didaquê, tem lá Didaquê para você comprar. Que é um resumo prático para ensino na igreja, para condução da igreja, que é o ensino dos 12. O que ele tratava? O que a Didaquê ensinava? Trata sobre santificação, como distinguir um falso profeta, trata dos 2 caminhos, um para a vida e outro para a morte, a instrução para o culto cristão, práticas de jejum, instruções sobre a ceia do Senhor, instruções sobre o batismo. E aí sobre o batismo tem uma coisa interessante. Sobre o batismo, a Didaquê recomenda que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão ou aspersão de acordo com o local. Já resolveu há 2000 anos atrás a questão, né? Não resolveu porque de acordo com o local.
Imagina assim, você vai batizar alguém num lugar que não tem disponível um batistério, você batizar com aspersão, tudo bem, mas se você tem disponível, não tem por que você fazer. Realmente. Mas assim, o ponto não era. Hoje tem essa discussão, né, do batista, do presbiteriano, por aspersão, por imersão, essa coisa toda, mas você vê que assim, o que a didaquê, o que o ensino, esse resumo do ensino dos apóstolos estava interessado em mostrar? Que precisa ser batizado. Ponto. Né? Que o culto é importante, então ele traz instrução para o culto, instrução para jejum, sobre a ceia do Senhor, sobre batismo, sobre como você reconhece um falso profeta, sobre santificação, que existe um caminho para a vida, que existe um caminho para a morte. Então é um documento muito importante, como eu disse, você encontra esse livretinho aí nos sites aí para comprar, que é o Catecismo dos Primeiros Cristãos para as Comunidades de hoje, né? Tem esse livro pela editora Paulus. E aí, tarefa. Eu não sei que oração. Foi adiantado? Não. Tá bom. Eu vou passar para vocês, gente, isso pode ser feito, tá? Eu não vou tirar cópia do livro, não é isso não. Mas tem um trecho do livro pode, né? Então eu vou tirar aqui 8 páginas desse livro aqui e eu vou passar para vocês lerem. São 8 páginas, tá? Bem rapidinho. Que é desse cara aqui, um dos pais da igreja, Irineu de Lyon, tá? Uma história muito interessante. Tem outros pais da igreja que eu não citei. Tem o Justino Mártir. Agostinho é considerado um dos pais da igreja, porém Agostinho não faz parte desse período, ele é posterior. O Agostinho é lá para 300 e cacetada, aqui a gente está no início do ano 100 ainda. Então, mas mesmo assim, Agostinho não fez parte da patrística, mas ele é considerado o pai da igreja, né? Ou o pai da reforma protestante. Assim. Então, a gente caminhou um pouco dentro daquele programa, só que é o seguinte, dentro desse período que eu falei aqui, da patrística, ao mesmo tempo aconteceram outras coisas, por exemplo, houve uma evolução do Império Romano aqui, teve troca de imperador, teve imperador que perseguia, teve imperador que não perseguia, teve imperador que mandava matar, teve imperador que matava só se tivesse denúncia. Eu optei por separar os temas, falar só sobre os pais, só sobre a parte do testemunho dos pais da igreja, e depois numa próxima aula rapidamente eu vou passar sobre o que aconteceu no Império Romano nesse mesmo período que eu falei hoje, tá? Como que foi modificando aí a questão de império, de política e de perseguição e tudo mais, tá? Então, alguém tem alguma dúvida aí sobre aliás, antes de, se alguém tiver alguma dúvida, só uma questão. A Cássia chamou atenção aqui para a questão do Papa e tudo mais. Esse período da patrística aqui, gente, se a gente pegar para destrinchar isso aqui, a gente fica um ano estudando só patrística, que é muita coisa, muito conteúdo. Vamos pegar o pensamento do Irineu de Leão e destrinchar isso. A gente fica 10 aulas aqui só no Irineu de Leão. Então, realmente, assim, eu estou passando, eu estou citando para vocês os personagens, eu estou fazendo um voo panorâmico só sobre o momento para vocês entenderem o quê? O que é importante saber, pegando essas 2 primeiras aulas. Contexto cultural, que vinha de uma cultura grega, de um império romano, que a gente viu na última aula, o império romano, que era um império sangrento, que matava, que perseguia, dentro de uma cultura grega complicada, de deuses falsos, então assim, o idioma era grego, dentro do Império Romano. Aí tem Cristo veio, formou 12 discípulos, esses 12 discípulos, depois veio Paulo,
Esses 13 foram os responsáveis por escrever os textos. Essa foi o final da era apostólica, quando morreu o último apóstolo, terminou a era apostólica e começamos aqui o período dos pais da igreja, que foram esses primeiros líderes que começaram a ensinar essa palavra. Então, o que é importante para resumir desse momento aqui é isso: entender a cultura, entender o primeiro momento, que foram os apóstolos, entender o terceiro momento, que é os pais da igreja. Tá? Realmente a gente não tem como entrar muito a fundo, porque senão a gente fica. Eu queria tocar no assunto aqui.